Nós vamos começar lendo a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler os primeiros 8 versículos, e depois vamos ler o 13. Nós estamos pregando na série Rompendo os Limites. E na mensagem de hoje, o tema é Rompendo os Limites da Alma. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E depois no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Glória a Deus, irmãos. Salomão é um homem extraordinário. A Bíblia diz que ele é o homem mais sábio que já andou sobre a terra. Ele sabia de tudo. Sabia sobre relacionamentos, sobre administração, sobre como fazer guerra e como fazer paz. Sabia sobre biologia, zoologia, filosofia, conhecia todas as artes. E no entanto, no final da sua vida, depois de ter conquistado tudo que ele quis, seu reino foi extraordinariamente poderoso e rico, nunca fez uma guerra, sempre fazia paz, reinos de todo lugar vinham para saber da sua sabedoria. E quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe um homem pessimista, amargurado, um homem que tem um olhar ressentido da vida. Isso me faz refletir sobre como a alma é complexa. A alma, ela é sede de muitas capacidades. Os nossos dons, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas nós não podemos interpretar a alma de uma maneira cartesiana. 1 mais 1 são 2. A alma é complexa. Quantos de vocês conhecem pessoas que você diz: puxa vida, essa pessoa tem tudo na vida e é infeliz? Conhecem? Quantos de vocês conhecem pessoas inteligentes, capazes, dotadas de dons, de possibilidades, e ainda assim não conseguem realizar nada? Estão sempre amarrados dentro da sua alma, dentro dos seus ressentimentos, das suas dores, dos seus medos, simplesmente porque não dá para explicar a alma de uma maneira muito simplória. Ela é complexa. A verdade é que a alma impõe limites. Existem limites que nos são impostos pela vida, pela sociedade, pelos fatores externos. Estes nós temos que lutar contra eles. Mas os limites da nossa alma, somente nós podemos decidir rompê-los,
para que Deus possa efetivamente nos levar a exercer tudo quanto Ele programou para nós nessa vida. Amém? Quantos aqui querem ser deslimitados na sua alma? Se você se encontra, meu querido, diante dessa situação, eu quero te dizer que isto é natural, isto pode acontecer, ninguém está isento. O próprio rei Salomão, um homem tão sábio, quando você lê o livro inteiro, você percebe que ele está fazendo uma meia-culpa, ele está refletindo sobre a vida dele, porque durante muito tempo Salomão se desviou da vontade de Deus, não andou de maneira correta, não fez o que ele sabia ser a verdade, e por causa disso, no final da sua vida, ele tem um arrependimento, mas faz uma reflexão das consequências que existem e acontecem na vida de quem não anda na vontade de Deus. Por isso que o seu conselho começa dizendo: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E ele termina o capítulo dizendo, aliás, o livro, de tudo que se tem ouvido, a suma inclusive daquilo que ele escreveu no livro: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Hoje eu quero falar de 2 limites da alma que precisam ser rompidos por todos nós. Há muitos outros, mas eu quero citar esses 2, porque na minha opinião, isto não é um problema pontual, é quase como uma pandemia. É quase como uma resposta da sociedade, uma atitude da sociedade. Aqui tem um olhar sociológico. Não importa o continente que as pessoas vivam, não importa a classe social, não importa se elas são crentes ou não. Nós temos vivido num mundo com estes 2 limites, ou 2 limitantes da alma, e nós podemos rompê-los em nome de Jesus. Amém? O primeiro limite da alma é o ressentimento. Nós vivemos numa sociedade ressentida. Vocês sentem isso? As pessoas estão se matando, irmãos, por tudo. As pessoas se matam por religião, sim ou não? Ora, religião é aquilo que deve ligar o homem a Deus, ligar o homem ao seu semelhante. No entanto, as pessoas estão se matando por religião. Quando você vai para o Oriente Médio, você vê agora muçulmanos estão matando muçulmanos. Muçulmanos matam cristãos, judeus e muçulmanos se odeiam, muçulmanos e cristãos se odeiam. É um ressentimento, uma vontade de matar só porque alguém crê diferente da gente. Aí você vai dizer, mas pastor, isso não tem a ver com a nossa realidade. Como não? Basta você ligar a internet, as redes sociais, que você vai ver que está cheio de pastores discutindo publicamente, lavando roupa suja, uns falando mal dos outros, sim ou não? Por que tanto ressentimento, irmãos? Nós devíamos estar unidos para ganhar o Brasil, para proclamar o amor de Jesus. Por que essas pessoas estão com tanta raiva uma das outras? Ressentimento. Descendo para um nível mais cotidiano, futebol. Quantos ressentimentos. Aliás, eu nunca recebi tantas daquelas gifs, como é que chama aquilo? Como é que é? Os posts, gifs, né? Ou memes, isso. Palmeiras não tem mundial. Tá doendo. Não só tem, como é o primeiro a ter. Primeiro mundial que foi disputado em 51, nós ganhamos. Agora, por exemplo, que o São Paulo está na iminência de cair, tem gente torcendo mais para o São Paulo de cair do que para o seu time ser campeão. Mas não cai, né? Sabe o que é isso? Dor de cotovelo. Ressentimento. As pessoas estão ressentidas, gente. Em todas as áreas você percebe. As pessoas ficam ressentidas porque o outro ganha mais, porque o outro brilha mais, porque as portas se abriram. E aí as pessoas
ficam impedidas de progredir. No âmbito político, por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Chegou uma hora que eu não aguentei mais ver discussão entre crentes pelo PT ou contra o PT. Na época do impeachment da Dilma, se alguém te perguntasse, você é a favor? Se dissesse contra, então você é dos petralhas. Se dissesse que você é a favor, então você é dos coxinhas. O que é mais importante, as nossas diferenças ideológicas ou a nossa unidade em Cristo Jesus? Não é a sua visão política que vai te levar para o céu. O que vai levar você para o céu é o sangue de Jesus. Então não vejo sentido da igreja se dividir por causa de política. Mas tudo isso, na verdade, é só uma forma de expressar o ressentimento dessa sociedade. Mas o que está por detrás do ressentimento? Alguém já disse que o ressentimento é filho da inveja. Se você está ressentido com alguém, porque você tem uma invejazinha dela por alguma razão. Aliás, na literatura há um termo que é chamado de complexo de Salieri. Quantos já ouviram falar sobre isso? Pois é, Salieri. Quantos assistiram o filme Amadeus, que conta a história do Mozart? Se não assistiram, assistam. É um filme muito lindo. Na verdade, Mozart era um gênio, irmãos. É um indivíduo que nasceu para ser único entre os séculos. Ele só está ladeado por Beethoven, Bach, Chopin e outros. Mas ele era um gênio. E esse Salieri era um músico, um compositor muito bom tecnicamente, esforçado, mas teve o azar de nascer na mesma geração que o Mozart. E ele foi ficando ressentido com Deus e com Mozart. E é interessante porque no final do filme ele fala para Deus assim: olha Deus, eu sou um homem que ando direito, sou reto, Mozart é um bêbado, um mulherengo, não é justo o Senhor ter dado todo esse dom para ele e não para mim. E sabe o que é pior, Deus? O pior não é o fato dele ter tantos dons, é o fato de eu poder perceber o quão genial ele é e o quão medíocre eu sou. Ressentimento. Pessoas se ressentem porque se comparam com alguém melhor e se sentem inferiorizadas. Cutuca o teu irmão do lado e diga: todo mundo tem o seu Mozart. Não importa o quão inteligente você seja, tem alguém mais. Não importa quão talentoso você seja, tem alguém mais. Não importa quão próspero, bem-sucedido você seja, tem alguém mais, sim ou não? Eu me lembro que com 19 anos de idade, eu fui convidado para fazer parte de Vencedores por Cristo. E quando eu cheguei lá, eu era aquele jovem que achava que era o melhor do mundo, o melhor violonista do mundo. Ouvido absoluto, tirava tudo dos grandes violonistas do Brasil. Aí eu conheci um jovem 4 anos mais novo que eu, chamado João Alexandre, que tocava melhor, que compunha melhor e que fazia tudo melhor que eu. Cantava muito melhor, porque nem cantar eu cantava. Eu só tinha 2 opções: ou ficar ressentido dele, ou virar fã dele. Virei fã e sou amigo dele até hoje. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: todo Salieri tem um Mozart. Amém, irmãos? Mas você não precisa ser o Mozart para ser feliz. Você não precisa ser o melhor. Deixe Deus te usar com a tua capacidade e esteja contente com a porção que você recebeu de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu imagino os jovens que jogam com o Neymar, os marcadores dele, os companheiros dele devem falar: mas que camarada folgado, tudo é um gênio. Mas não se esqueçam, Neymar tem o Messi. E não se esqueça, o Messi
tem o Maradona, porque o Messi nunca ganhou uma Copa do Mundo. O Maradona ganhou uma Copa do Mundo sozinho. Mas o Maradona tem um Pelé, que ganhou 3. E o Pelé tem Jesus. Se Jesus tivesse jogado bola, ia jogar muito mais do que o Maradona. Mas a verdade é que a gente não pode viver com ressentimento. Querido, se você é uma pessoa que tem ressentimento no coração, e é fácil ver. Quando você vê aquela pessoa que você admira e você fica com inveja. Alguém já disse que a inveja é a melhor forma de admiração. Não. Você pode ser inspirado pela pessoa, pode ser desafiado por ela, mas a inveja deseja que aquele que tem o que você não tem, deixe de ter. Porque se você estiver simplesmente desejando alcançar um patamar parecido, isso é positivo, porque você vai lutar por isso. Mas se você deseja que aquele que tem não tenha, então é ressentimento. Então, para os corintianos e os são paulinos, fiquem felizes, vocês têm os seus títulos, mas nós temos o nosso também. Não vi nenhum amém aí. Sabe, gente, aquilo que nos une tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa. Nós precisamos deixar esse espírito de ressentimento que domina a sociedade do século 21. Mas há um segundo limitante da alma que eu quero falar para vocês, que é o medo. Aliás, nós vivemos numa época de medos contemporâneos. Há muitos medos que dominam o coração das pessoas. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, o texto diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Salomão literalmente está com medo do futuro. Agora, quando você vê Davi, o pai dele, falando sobre o seu futuro, ele diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Ele não tem medo do futuro. Ele olha para o futuro e diz: certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou eternamente. Por quê? Porque Davi viveu a sua vida, apesar dos seus problemas e das quedas que ele teve, mas ele nunca se desviou de Deus, e por causa disso, a visão dele em relação ao futuro era uma visão positiva. Salomão, com toda a sua sabedoria, está dizendo: olha, melhor você buscar Deus enquanto é jovem, porque o futuro é sombrio, é ruim, dá medo, os dias são maus, você vai perder a alegria, a sua glória vai fenecer. Há um livro chamado Frankenstein, de Mary Shelley, que expressa bem este medo do futuro, do ponto de vista filosófico, que foi encontrado de uma forma muito forte no movimento romântico do século XIX. Quando ela fala, ela tinha 19 anos de idade quando ela escreveu esse livro, e então todos já ouviram algum filme do Frankenstein, aquele monstro que é construído, né? Um ser horrendo, mas na verdade ele representa não o ser em si, mas o temor que o homem do romantismo tinha do futuro. Porque naquela época a ciência estava descobrindo uma série de coisas novas, que estavam rompendo limites da ética, da moral, e as pessoas estavam atemorizadas, dizendo: como vai ser o futuro? Então o homem romântico olha para a Idade Média e idealiza a Idade Média como se fosse o melhor tempo de se viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente saudosista assim: ah, no meu tempo. Querido, teu tempo já passou, seu tempo é agora. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: aprenda a viver agora. Querido, o que passou, passou, não volta mais. A água que passou do rio não vai voltar mais, porque essa já foi embora. Então não adianta olharmos para o passado e temermos o futuro e olharmos para o passado e dizer: eu quero voltar a ser. Não, você não vai voltar a ser. O que você tem que fazer é não temer o futuro. Por isso, a lição que Salomão dá:
lembra-te do Criador nos dias da mocidade. Porque toda vez que alguém se lembra de Deus, muda as perspectivas do presente, do passado, do futuro, das circunstâncias, do que nós vemos, do que não vemos, porque quem tem um relacionamento com Deus está seguro. Amém? O segundo medo que a gente vê nesse texto é o medo da morte. E os versículos 2 a 7, ele fala da morte e o que leva à morte, que é o processo de envelhecimento. Quantos aqui já estão sentindo o envelhecimento na sua vida? É engraçado, mas o jovem pensa que ele é eterno. Não é? O jovem tem essa sensação. Eu me lembro que quando eu tinha 20 anos, eu falava, puxa vida, já vivi tanto, né? Mas vou viver muito mais. Então quando você é muito jovem, você se torna inconsequente, porque você não se preocupa com o futuro, mas de repente você começa a ver o envelhecimento. Aquelas gordurinhas vão ser acumuladas onde não deviam. Para os homens o cabelo começa a cair, as rugas, as mulheres então ficam mais desesperadas ainda, né? O medo da morte, ele começa a ser explicitado através do medo do envelhecimento. E ele diz assim: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Na verdade ele está dizendo o seguinte: olha gente, eu percebi uma coisa, a gente vai perdendo vigor, vai perdendo alegria, vai perdendo a glória. E quando você olha para a natureza, ela continua a mesma. Depois que veio a chuva, o aguaceiro, forma nuvem de novo, e vai chover de novo, e vai formar mais nuvem, e a gente envelhece, e a natureza permanece. Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter a noção da nossa finitude. E Salomão está ressentido por isso. E não só ressentido, como medo. Aí ele começa a falar do envelhecimento, ele fala da perda do vigor. No versículo 3 ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços. Literalmente está dizendo, olha, quando você era forte, os teus braços eram os guardas da casa. Se alguém rompesse ali, você dava conta com ele. E depois ele diz assim: e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Ou seja, aqui ele está fazendo literalmente uma comparação. Um homem forte se curva por causa das suas pernas. Ou um homem forte é forte na medida da força das suas pernas. E ele vai mostrando então, os moedores, que são os dentes da boca, vão desgastar e cair. Os olhos começam a escurecer. Isso tudo ele está mostrando o medo da morte. Mário Quintana, um poeta extraordinário, ele escreveu um poema muito bonito a respeito da morte, bem curtinho, que diz assim: um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Ele não tem medo da morte, vai acontecer, o que eu não quero é deixar de viver. Chico Anísio falava isso também. Eu não tenho medo de morrer, poxa, mas está tão bom aqui. Mas sabe gente, quem se lembra do Criador não tem essa perspectiva. Porque quem se lembra do Criador sabe que ainda que sejamos mortais, Ele é eterno. Amém? A morte não é o fim, queridos. A morte é só uma porta para uma outra dimensão eterna, onde nós seremos mais vivos do que nunca. Amém, igreja? Então não temos que ter medo de morrer, porque quem tem medo de morrer, deixa de viver. Tem gente que não faz nada porque tem medo de morrer. É melhor morrer vivendo do que viver morto. Não tenha medo da morte. Nós vencemos o medo da morte também com uma vida significativa. Diga assim: eu não sou imortal, mas eu posso ser eterno. Sim ou não?
especialmente para a vida daquelas pessoas que nós amamos, as pessoas que nós marcamos. No epitáfio do Mário Quintana, na lápide do seu túmulo, está escrito assim, ele escreveu e disse: eu quero que vocês ponham isso quando eu morrer. Está escrito assim: não estou aqui. Genial, né? Ele sempre foi muito genial. Não estou aqui por quê? Eu fiquei pensando, por que será que ele queria dizer? Aí eu comecei a pensar as possibilidades. Talvez não estou aqui porque a alma é eterna. Sim ou não? Quantos aqui creem que na vida eterna? Então esse epitáfio poderia ser no seu túmulo. Não estou aqui porque o que sobrou aqui não sou eu. O meu eu já está na presença do Criador. Ou ele pode estar pensando: eu não estou aqui porque eu estou no coração das pessoas que me amaram e as quais amei. E estamos ou não estamos? Olha, minha mãe morreu há 15 anos atrás. Todos os dias eu lembro dela várias vezes. Todos os dias. Domingo então, toda vez que eu saía do culto, eu entrava no carro e ligava para minha mãe: mãe, o que a senhora achou da pregação? Muitas vezes eu saio daqui, eu passo a mão no celular e sinto a compulsão de ligar para ela. Aí eu penso: não dá mais. Mas ela continua viva em mim. Eu quero dizer para você, querido, ao invés de você perder seu tempo com ressentimento, ferindo pessoas, ame as pessoas, seja bênção na vida das pessoas, faça amizade com as pessoas, seja bondoso, porque você vai marcar a vida delas, e não tem nada que agrada mais ao ser humano do que sermos bênçãos. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o recebe. Então quando você marca as pessoas com uma vida significativa, você não tem medo de morrer. Eu não estou aqui, não tenho que temer a morte, porque eu também estarei nas minhas obras. Deus me deu a honra e a oportunidade de ser o fundador dessa igreja com a minha esposa. Muitos outros vieram depois e foram acrescentando dos seus dons, do seu talento. E todos nós que estamos aqui vamos passar um dia. Vai chegar o tempo em que eu vou estar sentado aqui ouvindo os filhos dos pastores pregando. E vai chegar um dia, se Jesus não voltar logo, que nós iremos para a eternidade. Mas a igreja Palavra Viva continuará. Mas eu tenho certeza que onde houver algo da Palavra Viva, alguns se lembrarão de mim. Então, queridos, nós não precisamos temer a morte, sempre que vivemos uma vida significativa. Mas o terceiro medo, que é muito comum também, é o medo das pessoas não terem significado. Qual o sentido da vida? Você já fez alguma pergunta assim: por que eu existo? Você já fez essa pergunta? Para que eu existo? Se eu não existisse, será que alguém sentiria falta? A Lília, minha esposa, todo dia ela me pergunta: você me ama? Eu falo: mais do que qualquer outra pessoa na vida. Ela fala: mas ama mesmo? E às vezes eu fico curioso de saber por que ela faz tanta questão, né, de que eu diga isso para ela todos os dias. Eu digo com maior alegria. Adoro fazer declaração de amor. Mas por que as pessoas têm tanto medo de não ter importância e significado? Primeiro, pelo fato de vivermos numa sociedade injusta. Nessa sociedade, irmãos, as pessoas são valorizadas pela beleza, pelo dinheiro. Então, se você não for a pessoa mais bonita do mundo, você se acha feia. Queridos, nem todo mundo é uma Gisele Bündchen. E nem todo mundo tem o dinheiro que ela tem para gastar, para continuar magra e bonita.
E você não tem que ser uma Gisele Bündchen, amém ou não? Você não tem que ser um Brad Pitt, você não tem que ser um Lamartine Pozero, estou brincando. Isso é uma brincadeira mesmo. Mas a verdade é que essa sociedade gera muita insegurança. A gente está sempre inseguro, né? Olha para o outro, prosperou mais, conquistou mais, fez coisas além de nós, e a gente olha às vezes para nós e fala: puxa vida, minha vida é insignificante. Se a gente não for bonito o suficiente, inteligente o suficiente, talentoso, rico, próspero, bem-sucedido, vencedor, mas será que essas coisas podem trazer felicidade? Salomão conseguiu tudo isso. Ele disse: quer saber, gente, tudo que os meus olhos viram, eu conquistei. Ele produziu livros, sabedoria, provérbios, construiu um reino extraordinário, foi o homem mais rico do mundo. E ele diz: tudo isso é nada, é vaidade, isso não pode preencher o vazio da alma. Sabe o que preenche o vazio da alma e o que rompe esse limite desse temor da falta de significado? Um relacionamento com Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que você é importante para Ele. E não só para Ele, mas é importante também para as pessoas que nos amam. Há uma segunda razão que nos leva a ter um medo da falta de significado, que é o fato de que as coisas da vida passam muito rapidamente. Você tem essa sensação de que está passando rápido? Quantos têm essa sensação? O Cortella, o filósofo Cortella, disse que estava dando aula numa classe de primeiro-anistas na faculdade, e ele disse o seguinte: escuta, quantos de vocês conhecem os Mamonas Assassinas? Aliás, eu quero perguntar, quantos aqui não conhecem os Mamonas Assassinas? Fica de pé, por favor. Dá uma olhada para essas pessoas aí. Tem alguma aí que tem mais de 18 anos? Pode sentar. Naquela classe, Mamonas Assassinas morreram faz 21 anos. Essa é a razão porque eles não conhecem. Em 1 ano e meio, eles saíram do anonimato para um estrelato. Estavam em todos os programas de televisão. E ele disse assim: gente, os Mamonas, aqueles jovens que cantavam a Brasília Amarela. Aí um jovem falou assim: Mamonas? O que é Mamonas? E Assassinas? O que é Assassinas? E depois disseram: Brasília Amarela? O que é pintar a Brasília de amarelo? Não sabiam o que era Mamona, não sabiam o que era Brasília, porque já não existe mais. As coisas passam muito rapidamente e perdem muitas vezes o significado, se tornam obsoletas, e a gente se sente muitas vezes obsoleto. Já não está mais na crista da onda, porque as coisas hoje perdem significado muito rapidamente. Mas uma terceira razão porque as pessoas têm esse medo de não ter significado é porque muitas vezes a gente tem expectativas de aprovação da sociedade e isso não acontece. Por exemplo, o Mário Quintana, 3 vezes ele tentou ser membro da Academia Brasileira de Letras. As 3 vezes ele foi rejeitado. Mas ao lado dele, dos que foram rejeitados, está Monteiro Lobato, Clarice Lispector e outros gênios. Mas ele ficava, cada vez que ele recebia um não, ele ficava chateado. Até que depois da terceira ele falou: tá bom, não vou entrar mesmo. Ele escreveu um poema chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra. Ele diz assim: estes aí que andam atravancando o meu caminho passarão, e eu, passarinho, tô nem aí. Eles vão passar porque são medíocres, mas os meus poemas continuarão vivos. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus espera que você
entenda que uma vida significativa, não importa para quantas pessoas, não importa se é para 1 milhão, para 10, para 100, para 1000, uma vida significativa pode fazer diferença para você ter contentamento. Agora, se você quer romper este limite da alma, você tem que decidir: eu vou viver para Deus, eu vou lembrar do meu Criador e vou viver para Ele, porque Ele vai mudar as perspectivas da minha vida, a minha visão cosmológica vai mudar. Amém, irmãos? Quando uma pessoa importante morre, e ela morre junto de uma celebridade, ela desaparece. O Mário Quintana, coitado, deu até esse azar. Ele morreu na mesma semana que o Ayrton Senna. Todo mundo sabe que o Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 94. Mário Quintana morreu no dia 5 de maio. Se você sabia que o Mário Quintana morreu? Não sabia nem que ele viveu. Ele de fato era uma pessoa importante, mas não era uma celebridade. Sabe? O que é uma vida significativa? E eu te faço essa pergunta: você está vivendo uma vida significativa? O que você está fazendo da tua vida? O Barão de Tararé falou uma frase muito interessante que diz assim: a única coisa que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que você está fazendo da sua vida? Não é o que você vai construir, não é aquilo que você passa para os outros, mas aquilo que você constrói no seu coração e nos relacionamentos verdadeiros que você cria. É isso que torna a vida significativa. Eu creio que eu tenho significado para muitos na igreja, mas eu sei que para minha mulher, para minha filha, para o meu genro, para o meu netinho, eu sou mais importante. Então eu quero te dizer, querido, você pode ter uma vida significativa se você investir nos relacionamentos, se você tiver um relacionamento com o seu Criador, porque Ele te dará significado, Ele te dará motivação, Ele revelará para você a realidade, e você jamais terá medo, nem do futuro, nem da morte, nem do envelhecimento, e nem da perda de significado. Mas o texto ainda mostra um outro medo, ligado ao envelhecimento, que é o medo da solidão. O versículo 4 diz assim: e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Primeiro ele fala de algo natural que acontece com a pessoa mais velha. Ali na minha sogra, todo domingo a gente almoça, né? E nós tivemos no final de semana passada a alegria de reunir toda a família, porque eles estavam celebrando 57 anos de casado. E aí todo mundo fica falando, todo mundo fala alto ali. Uma hora eu olhei e meu sogro estava quietinho olhando ali. E eu pensei, puxa vida, quem mais tinha coisa para contar da vida é ele, está quieto. E nós estamos tudo falando. Esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa envelhece. A voz fica mais fraca, muitas vezes ela já não consegue competir com as conversas e os debates, às vezes não tem nem agilidade para competir, e muitas vezes a pessoa idosa vai ficando mais sozinha. Verdade ou não é? Depois ele fala sobre os ouvidos. Quando a harmonia, filha da música, já não puder ser ouvida mais por você. Outra coisa que gera solidão na vida do idoso é porque ele vai ficando surdo, ele às vezes não ouve a conversa. E por último, ele fala, quando começar a acordar com as galinhas ou com as aves, isso também gera solidão, porque se você acorda 4 horas da manhã, só tem você acordado. Mas se você é alguém que tem um relacionamento com Deus,
Você acorda de manhã ou de madrugada e você ora, você adora, você tem comunhão com Deus. Queridos, em qualquer uma dessas circunstâncias que Salomão fala, o segredo é: lembra-te do teu Criador. Glória a Deus. Eu quero terminar a minha palavra dizendo que a nossa vida é significativa, porque ainda que sejamos mortais, podemos ser eternos. A nossa vida é significativa quando somos importantes. E não confunda importantes com famosos, porque tem muita gente importante que não é famosa, e tem muita gente famosa que não é nada importante. Pessoa que estourou na mídia por causa do Big Brother. Qual é a importância de uma pessoa dessa? Você é importante quando você é importado. Importado para dentro de alguém, do coração de alguém, das memórias de alguém, das lembranças de alguém, dos afetos de alguém. Amém, irmãos? Então, igreja, nós temos a solução nesta sociedade sociologicamente falando ressentida. Nós mais do que ninguém temos a resposta, porque nós temos os nossos ajuntamentos, e nos nossos ajuntamentos nós nos amamos, temos comunhão, temos companhia, e sobretudo temos a nossa fé avivada em Deus, porque somos instruídos a viver para Ele. E por isso que eu quero citar aqui um axioma, uma frase muito importante falada por um rabino judeu chamado, rabino judeu é óbvio, né? É uma redundância, por um rabino chamado Hiller, que é uma frase que tem 3 partes diferentes. Ele diz assim: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, o que eu serei? Se não for agora, quando? Eu vou repetir, diga assim: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não for agora, quando? E essa é a palavra que eu quero dizer para você. Ao invés de viver com ressentimentos, que te destrói, que te manieta, que te amordaça, que te leva para o encolhimento, para o retrocesso, escolha viver uma vida significativa, primeiro num relacionamento saudável, sadio com Deus, de obediência, de fé, de entrega, de convicção de que se andarmos na vontade dEle, Ele é fiel para cuidar de nós em todas as circunstâncias. Se não queremos ser banais, não precisamos. Torne-se importante para alguém, faça diferença na vida de alguém. Os versículos 13 e 14 fecham o livro, dizendo: de tudo o que se tem ouvido, assuma, ou seja, de tudo que eu falei aqui, o mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aqui eu quero te dizer, se tem um limite que você não pode romper, é o limite da obediência. Somos efêmeros, vamos passar, mas tudo o que fizemos para Deus aqui, em obediência à sua palavra, isto será eterno. A Bíblia diz que há um livro de memórias, Sefer Zicharon, um livro de memórias, onde tudo que nós fazemos para Deus está escrito. Como romper os limites da alma? Não andando pela alma, não por sentimentos, mas andando
dentro de um relacionamento com Deus, o nosso Criador. Ele te criou como ser único nesta vida, e se Ele te criou como ser único, você tem importância, e Ele tem um chamado, e Ele tem um propósito. E quando nós passarmos dessa vida, outros virão, mas jamais o nosso nome será esquecido no céu. Aliás, cada um terá um nome único. Na terra você tem Charás, no céu você será único. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Feche os seus olhos. Existem pressupostos que precisam ser claros na nossa vida. A Bíblia diz que Deus não cria nada que não seja perfeito. A tua existência não é obra do acaso, ela é obra da decisão soberana de Deus, que na eternidade já te chamou. Então você não pode deixar que esta vida tão significativa seja uma vida que não mude, que não impacte, que não influencie, que não inspire a vida daqueles que estão ao seu redor. Se você for uma pessoa de fé, uma pessoa de gratidão a Deus, e se você andar na vontade de Deus e nos seus caminhos, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz. O que te dará felicidade e plenitude não é o dinheiro, não é o sucesso, não são as conquistas financeiras, não será o aplauso dos homens, mas a convicção lá no interior de que você está vivendo para a honra e glória de Deus. Amém? Então levante a mão para o céu. Senhor, estamos todos com mãos levantadas, em reconhecimento e rendição da nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a andar nos teus caminhos, a viver para ti e contigo, para que a nossa vida faça diferença todos os dias que o Senhor nos acrescentar aqui na terra. Eu oro, Pai, pelas famílias, pelos indivíduos, pelos dons, pelo trabalho do teu povo, da tua igreja. Eu oro para que o amor aumente. Eu oro para que o espírito de competição seja erradicado no meio da tua igreja, e as pessoas amem os outros apesar das suas diferenças, e que nós façamos diferença nesta geração ressentida, e que o amor de Cristo exale dos nossos poros, das nossas palavras e dos nossos gestos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana muito abençoada e de vitória para vocês.